e aborrece a seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? A vida é processo de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. Aproveita as lutas e dificuldades da senda para a expansão de ti mesmo, dilatando o teu círculo de relações e de ação. Aprendamos para esclarecer, entesouremos para ajudar, engrandecemos-nos para proteger, eduquemo-nos para servir. Com o ato de fazer e dar alguma coisa, a alma se estende sempre mais além. Guardando a bênção recebida para si somente, o espírito, muitas vezes, apenas se adorna, mas espalhando a riqueza do que é portador, cresce constantemente. Na prestação de serviço aos semelhantes, incorpora-se naturalmente ao coro das alegrias que provoca. No ensinamento ao aprendiz, liga-se aos benefícios da lição. Na criação das boas obras, no trabalho, na virtude ou na arte, vive no progresso, na santificação, na beleza com que a experiência individual e coletiva se alarga e aperfeiçoa. Na distribuição de pensamentos sadios e elevados, converte-se em fonte viva de graça e contentamento para todos. No concurso espontâneo dentro do Ministério do Bem, une-se à prosperidade comum. Dá apoio de ti mesmo, de tuas forças e recursos, agindo sem cessar na instituição de valores novos, auxiliando os outros a benefício de ti mesmo. O mundo é caminho vasto de evolução e aprimoramento, onde transitam ao teu lado a ignorância e a fraqueza. Aproveita a gloriosa oportunidade de expansão que a esfera física te confere e ajuda quem passa, sem cogitar de pagamento de qualquer natureza. O próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. Se buscas o Pai, ajuda o teu irmão, amparando-vos reciprocamente, porque, segundo a palavra iluminada do evangelista, se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o semelhante, é mentiroso, pois quem não ama o companheiro com quem convive, como pode amar a Deus a quem ainda não conhece? Senhor Jesus, nós estamos aqui a teu serviço, a serviço da vida, a serviço das responsabilidades para com a nossa vida e com a vida do nosso próximo. Ajude-nos a servir melhor. Que nossos radiovintes, os nossos internautas possam assimilar os conhecimentos aqui repassados. E para nós que estamos aqui na rádio, rogamos as tuas bênçãos e as intuições para o conduzimento do programa Utilidades. Sê conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Deixa eu só dar uma conversada aqui. Isso aqui. Conosco apresenta Utilidades, um programa sobre assuntos que você já conhece, mas sempre é bom lembrar. Produção e apresentação, Lia Milhomes e Alberto Cabuz. Realização, Rádio Deus Conosco. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Utilidades, eu junto com a Lia Milhomes. Vamos hoje conversar com o irmão Alonso Filho, que vai falar para a gente de um tema tão interessante, que é a questão do aborto, os compromissos espirituais e jurídicos. E a gente fica muito feliz de recebê-lo nesta casa, já que ele é um trabalhador não só dessa casa, mas ele faz um trabalho belíssimo, e como palestrante, como aconselhador espiritual nos lugares por onde ele passa, e pela música, que ele hoje trouxe o violão, e no final ele com certeza vai trazer para a gente momentos de alegria, porque sempre quando ele canta com o coração e encanta a quem está junto. Alonso, muito bem-vindo mais uma vez a esta casa. Boa noite, meu querido irmão Alberto Cabuz. Boa noite, minha amiga Lia Milhomes. E a todos os ouvintes da Deus Conosco. E demais internautas que reproduzem o programa nas mais diversas mídias, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no YouTube, as mais diversas formas de comunicação que a tecnologia moderna hoje nos permite. Rogamos a Deus, agradecemos a Deus a oportunidade, rogamos a Jesus inspiração e especialmente pedimos a Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, esse mês
tão sublime, que é o mês de maio, né, vamos falar da vida. E, obviamente, desse acidente que passa pelo caminho da vida ainda, que é o aborto. Mas o caminho é a vida, porque a lei de Deus é a lei da vida. E nós falaremos também, não podemos deixar de falar, sobre essa questão que é delicada, que é uma questão, digamos assim, de certa forma, desconfortável para falarmos ainda, né? Penso eu, querido Alberto, querida Lia e demais ouvintes da Rádio Deus Conosco, do programa Utilidades, que nós, com certeza, lembrando um pouco do nosso querido Martin Luther King, né? Nos seus discursos famosos, na década de 60, quando ele falava, aquele famoso discurso dele, que ele diz, de aproximadamente 15, 20 minutos, um discurso curto, mas profundo, quando ele diz assim, eu tenho um sonho, sabe? E parafraseando esse grande ativista dos direitos civis, que lutou contra a discriminação racial, e com a ajuda de Deus, ele superou e mostrou que o amor deve ser dirigido para todas as pessoas, independentemente da cor. E ele dizia, eu tenho um sonho, né? Aquele sonho dessa liberdade, dessa igualdade racial. E aí eu, parafraseando, ele diria o seguinte, Alberto, eu tenho um sonho de um dia a gente se reunir num programa, nem que seja daqui a algum tempo, e dizer assim, ó, no passado, naquela época em que as pessoas pensavam, né, ainda em realizar procedimentos contrários à vida, nós tratávamos isso como forma do passado, sabe? Algo que, na oportunidade que nós estávamos ainda, digamos, em alguns comportamentos não luminosos, né, não amorosos, atentando contra a vida, através do aborto. Claro, uma advertência de logo, sabe, Lia, que eu queria trazer aqui, e Alberto, de que, na verdade, nós não estamos aqui com nenhuma proposta, não é, de trazer alguma condenação, algum julgamento de quem abortou, ou de quem se envolveu com aborto. Nós não temos essa intenção. Em verdade, a nossa ideia, a nossa proposição é muito mais de diálogo, de reflexão, de proposta de realmente esclarecimento, para que a gente possa já de logo, né, deixar claro que não temos a proposta de condenar, nem enganar, nem acusar ninguém. A proposta nossa nesse trabalho que nós fazemos de palestra, de troca de ideias com as pessoas sobre esse tema, é apenas então somente trazer reflexões para que a gente possa, em cima dessas reflexões, quem sabe, adotar uma postura diferente em relação à vida. Não uma proposta de condenação, de crítica, mas uma proposta de permanência com relação ao que Deus trouxe para nós, que é a vida, é a lei da vida, que a vida é o dom de Deus, e só Ele pode dispor. E por isso que nós estamos, meu querido Alberto, trazendo essa opinião para que as pessoas pensem bem nisso. E deixar claro, existe, como nós sabemos, o aborto espontâneo. Estamos falando disso, que aquele que o organismo feminino, né, e até o próprio desenvolvimento do feto, que é um outro ser, não consegue desenvolver o suficiente para permanecer, para vir à luz do mundo, né, para vir ao mundo enquanto um ser vivo, um ser encarnado, né? No entanto, é deixar claro isso, que o aborto que estamos falando é o aborto provocado, né? Que é o aborto voluntário, em que há a intenção, né? Em que há o termo, o dolo mesmo, né? De eliminar a criança que se desenvolve, né, no útero feminino. Pois é, meu irmão, a gente fica naquela dúvida de como esses casos acontecem, porque se a gente olhar da maneira como é a concepção, a gente fica assim, pensando, quando esses casos voluntários acontecem, é fatalidade, é vontade divina, talvez o organismo que ainda não está preparado para isso. A gente vê a gravidez juvenil, vê crianças aí com 12, com 13, com 14 anos, que às vezes tem uma gravidez muito difícil. E a gente precisa entender isso sobre essa ótica, uma ótica que é a ótica que você também fala, que é a ótica jurídica, mas a ótica espiritual.
Como isso se dá? Como a gente lidar com essas gravidez tão precoces? Que resultados isso provoca nos seres, nas mães e nos bebês? Eu acho que a gente podia começar a falar por esse... Mas podia pegar Alberto já daí e dizer o seguinte, em primeiro lugar, o seguinte, olha, eu, na minha compreensão, meu querido Alberto, aqueles ouvintes da Rádio Deus Conosco, nós temos duas formas de ver a vida. Ou eu vejo pela visão materialista, de que eu vim do nada e vou para o nada, ou eu vejo pela visão espiritualista, de que eu vim de um lugar e vou para outro, de que eu pré-existo ao corpo, existo no corpo e pós-existo, ou seja, que existe algo além. Na nossa compreensão, esse algo além, não é? É a alma, né? É o espírito, aí depende da compreensão religiosa de cada um. Então, veja só, da nossa compreensão, partindo do pressuposto de que Deus, a existência de Deus é um fato, não é crença, é fato, né? Se atestarmos para observar, né, a existência de Deus, basta observar a sua obra, né? Tudo que não foi obra do homem, a sua inteligência, ainda que grandiosa, mas limitada, é de Deus. No livro O Grande Enigma, né, Deus e o Universo, o filósofo Leon Denis nos mostra, a filósofa espírita Leon Denis nos mostra de que Deus está espelhado na sua grandiosidade na organização do universo. Por outro lado, também nós precisamos lembrar que não apenas a visão espírita, mas, por exemplo, nós temos o livro Deus e a Ciência, né, do filósofo francês Jean Guitton, e os dois doutores em física teórica, Igor e Grishka Bogdanov, que, obviamente, trazem a impossibilidade, né, de universo criado ao acaso. Aliás, Jean Guitton, que é um filósofo, faz uma colocação muito interessante quando ele diz que o acaso é apenas a nossa incapacidade de compreender uma organização de nível superior. Então, penso eu que, partindo desse pressuposto, nada acontece sem a permissão de Deus. Então, por exemplo, tudo que acontece está dentro de uma previsibilidade divina, partindo desse pressuposto. Então, até a continuidade natural da gestação, não é? Ela vai depender das leis da vida. E se porventura o organismo, né, não estiver com as condições necessárias de seguir adiante, é obviamente que ele vai, corpo físico deverá ficar, não é? Deverá, digamos assim, o próprio organismo, ele se encarrega, digamos assim, de parar aquela gestação. Espontâneo, não é? E deixando claro, mas você falou também aí dos jovens, a coisa, aí já é um outro aspecto, né, que seria a gravidez precoce, que aí eu penso, Alberto, que deveria, na verdade, aí sim nós trabalharmos a prevenção, né? Educação da sexualidade, né? Porque a sexualidade ela deve ser exercida com responsabilidade, né? E com maturidade, obviamente. Então, a partir do momento que nós vamos trabalhar coletivamente, né, a sociedade, estabelecer políticas públicas, especialmente dedicadas na área da educação, da criança e do jovem, na proporcionalidade do seu entendimento, para que possa, obviamente, ser, digamos assim, trabalhada a questão que o exercício da sexualidade seja no momento adequado, com a maturidade necessária, para que se possa, digamos assim, evitar a gravidez na adolescência. Mas, mais uma vez, veja bem, uma vez gerada a vida, uma vez que ocorre a concepção, penso eu que não há mais essa possibilidade de se dizer, de se pensar em se prosseguir ou não. Aí é uma outra história. Independentemente de idade, tá? A vida, ela deve ser respeitada desde a concepção. E é deixar claro isso, que isso não é um conceito religioso, como alguns às vezes dizem, né? Porque na verdade nem é jurídico. Eu posso trabalhar qualquer outra questão, mas quando a vida começa, quem estabelece isso é a ciência. E se alguém diz diferente, com todo respeito a quem se expressa assim, não me parece que esteja com a verdade. Porque a ciência, e eu posso citar
Apenas um, vou citar vários, mas vou citar de início o professor francês Jérôme Lejeune, que é geneticista, né? E ele, pertencente à Academia Francesa, né, de Medicina, o descobridor da síndrome de Down, né? Ele afirma textualmente que a vida começa na concepção. E ele diz até o seguinte: se assim não fosse, não podia ser depois, porque depois que o óvulo junto com o espermatozoide, nada mais é acrescentado. O que a mãe fornece em verdade é apenas nutrientes físicos, emocionais, psicológicos e, logicamente, o afeto. Mas a partir daí é a concepção. Agora, o que se discute, e aí é uma questão já jurídica, filosófica, sociológica, é se quando é que começa a proteção à vida. No caso do Brasil, graças a Deus, o Brasil é pró-vida. O Brasil não é à toa que é a forma do coração, não é à toa que se considera a pátria do Evangelho e o coração do mundo, né? No sentido de sentimento mesmo. O Brasil tem sentimento pela vida. A sua legislação, a nossa Constituição fala da inviolabilidade da vida, e é desde a concepção. É bom deixar claro isso. Ah, mas se eu for pegar a Constituição Federal, olha lá no artigo 5º, não tem escrito desde a concepção. Há uma explicação lógica sobre isso. Há uma explicação lógica sobre isso para que a gente não tenha dúvida. Olha só. O Brasil é signatário, meu amigo Alberto, minha amiga Lia, do pacto chamado Pacto de São José da Costa Rica. Esse pacto é de 1969. Lá está dito que a vida deve ser respeitada desde a concepção. O Brasil, quando ratificou, quando assinou esse tratado para trazer para o seu ordenamento jurídico, ele o fez em 92. O que equivale a dizer 4 anos depois da Constituição ter sido publicada. É lógico que no texto da Constituição não podia estar, não tinha como estar. Mas quem entende um pouquinho de direito, né, da área jurídica, e nós temos uma vivência, até pelo exercício da profissão que nós estamos, né, no exercício da magistratura, nós temos uma noção do ordenamento jurídico. E no ordenamento jurídico nós sabemos que, nesse caso, os tratados, eles, quando ratificados pelo Brasil, eles fazem parte do ordenamento jurídico. Então, hoje, podemos afirmar que na Constituição, no nosso ordenamento jurídico, a despeito de estar expresso lá, nós temos a vida defendida desde a concepção. Inclusive, eu vou deixar claro isso, e eu quero mandar um abraço para o nosso querido senador Eduardo Girão, também para o deputado Diego Garcia, que é outro defensor da vida, para o grande Luiz Bassum, outro defensor da vida. Deixar claro isso. Eduardo Girão, inclusive, lá do Ceará, senador do Ceará, ele colocou de volta para tramitar a chamada PEC da vida. Veja, a rigor não precisaria, como a explicação que eu falei antes. Nós já temos no ordenamento jurídico a defesa da vida desde a concepção. Mas Eduardo Girão, a semelhança da legislatura anterior, ele está entrando agora, e nós sabemos que toda vez que existe um encerramento de uma legislatura, os processos que não foram aprovados, eles normalmente são arquivados, mas quem entra pode desarquivar. E ele fez isso. Ele botou em trâmite, está andando novamente, né? Porque a vida é assim mesmo, a vida é movimento. Então, está de novo tramitando a PEC da vida, apenas então somente para colocar lá o principal objetivo. Tem outras coisas, mas o principal objetivo é: a vida é defendida, a vida é respeitada, a vida ocorre desde a concepção. Isso eu acho importante destacar. Que maravilha, né? A gente rever esses conceitos todos. E aí a gente falou de concepção, a gente falou desse momento tão especial, e aí a ideia agora é assim, onde começam os problemas? Né? Onde começam os problemas, né? Que a gente vai ver que é falta de afeto, falta de compreensão, às vezes, muitas vezes, aquela busca pelo prazer, porque a gente sabe que durante as festas carnavalescas acontecem inúmeras concepções e acontecem inúmeros problemas que vão trazer para as pessoas uma vontade de se ver livre daquele problema que foi de uma festa, de uma coisa inesperada, muitas vezes de uma pessoa desconhecida, e aí começam os problemas que vão de alguma forma avançar, não só sobre as questões físicas, mas emocionais e também espirituais. Aí eu queria que você comentasse um pouco de como essas coisas afligem os seres humanos, principalmente as mocinhas que estão na fase tão linda da vida e que de alguma forma engravidam sem estar esperando, sem se preparar para isso.
como é que isso se dá e como é que isso pode ser percebido de forma diferente. É interessante, meu amigo Alberto, você trouxe um tema, uma abordagem do tema, né? Aqui o programa, eu acho é bom a gente vir para o programa, porque a gente tem uma abertura assim, tanta coisa, sinceramente, para conversar sobre o que você falou, dá para a gente conversar a noite toda, porque eu sei. muito profundo, mas vamos tentar assim, digamos assim, trazer pelo menos uma abordagem mais rápida que seja, mas tentando responder de forma profunda, como você foi profundo na pergunta. Olha só. Como resolver um problema na vida com a morte? Veja que é o paradoxal. Eu tenho um problema na vida. Isso quem pensa assim, claro, porque eu não penso assim. A gravidez para mim é solução. Né? Eu nunca... A pessoa diz assim, olha, algumas pessoas dizem, não, porque gravidez não é doença. Não é mesmo. Gravidez é um estado especial e deve ser tratado como tal. E quem sabe da nossa prática da magistratura sabe que se chegar alguém lá nas nossas audiências, pode ser a testemunha da litisconsorte da terceira empresa, passa na frente, tem prioridade. Pode ser quem for, pode ser advogado do parente que vai participar da audiência, é a última audiência, passa na frente. Por quê? Que é prioridade, que a vida é prioridade. E não é favor não, e não é para fazer graça não, é porque a Constituição Federal coloca como prioridade. E digo mais, coloca inclusive como prioridade a criança, que está no útero, porque o bebê está no útero, o nascituro, como bem define o Estatuto do Nascituro, é o ser humano concebido, ainda não nascido, mas é uma criança. Então, se a Constituição Federal fala da prioridade absoluta para a criança, o Estatuto da Criança e do Adolescente fala da prioridade absoluta, e o que eu estou fazendo apenas cumprindo a lei. Mas aí, voltando para a sua questão, aí o que é que acontece? Nós falamos no começo, e vamos retomar aqui essa questão. Precisamos, meus irmãos, e isso falo como um aprendiz igual a todos. Estou no planeta Terra aprendendo. Só é uma exposição, não é imposição. Nós precisamos trabalhar o exercício da sexualidade com responsabilidade. Nós precisamos ter consciência que existem, hoje, quem poderia dizer, com toda a tecnologia que conhecemos, que não existem métodos eficientíssimos de contracepção ou de anticoncepção. Quem não conhece? Todos nós conhecemos. A prevenção é o remédio. E digo mais, uma coisa aproveitando já o ensejo, a pessoa, não, a pílula de seguinte, porque vai usar, não, a pílula de seguinte, além dela ser abortiva, é grave para a mulher, porque é uma bomba de hormônios, ela desequilibra. Existe no organismo humano, que é da área médica, pode falar, vocês têm mais afinidade, eu mais da área jurídica, mas é um pouquinho que a gente aprendeu de fisiologia, nós aprendemos que existe um fenômeno no corpo chamado homeostasia. A homeostase é algo que é o estado de equilíbrio, onde você consegue chegar às células com os alimentos, os nutrientes necessários para que se mantenha toda a ordem no organismo como um todo. Essa é a área que eu gosto. Então, partindo dessa área daí que você gosta tanto, a homeostasia, o que é que acontece? A homeostase, ela é equilíbrio, é harmonia. Se eu coloco, sabe, hormônios em excesso, porque a pílula de seguinte é uma bomba de hormônio, que é para poder destruir o endométrio, para poder dificultar que o ser humano concebido ainda não nascido, chamado também de feto, ele não ocorra um fenômeno chamado anidação, que é a fixação do endométrio. Então, essa bomba de hormônio é grave para a mulher. E o que é pior, jovens que estão me ouvindo agora, mulheres principalmente, quem precisa respeitar as mulheres, nós respeitamos as mulheres, nós defendemos as duas vidas, a do bebê e a da mulher. Olha, a pílula de seguinte não evita AIDS. A pílula de seguinte não evita nenhuma doença transmissível. Hoje, sífilis, sífilis hoje é um problema de saúde pública. Olha aí. A sífilis avança, é a doença que mais avança no mundo, olha aí, que avança mais rápido. Olha aí, Roberto, então veja, uma doença tão grave, e as pessoas não param para pensar nisso. Aí algumas pessoas, né, logicamente com as suas mais diversas explicações, dizem o aborto é uma questão de saúde pública. Nunca foi. Inclusive as estatísticas mostram que os números que apresentam, né, que se apresentam são números multiplicados. São números que... É só entrar no YouTube, procurar lá o professor Felipe. Talvez a morte provocada pelo aborto seja um problema de saúde pública. É outra história. Mas eu estou encantado com a sua resposta. Como resolver a vida com a morte. Com a morte. Não precisa dizer mais nada. Não é? Não é? Como é que nós vamos chegar ao ponto... E ainda assim, Alberto, olha só, do ponto de vista da estatística do próprio DataSUS, a quantidade de morte materna, porque muitas pessoas pegam os dados e junta tudo, a morte materna. A morte materna tem várias causas. Né? Tem várias causas de morte materna, não é apenas só o aborto. O aborto,
voluntário, até o espontâneo, a quantidade é menor. Há uma multiplicação de números. Eu recomendo quem quiser assistir no YouTube, procurar o professor Felipe sobre os verdadeiros números do aborto, e vocês vão ver que ele mostra que a quantidade é multiplicada por 5, sem dizer por que 5. O próprio doutor Bernard Naidson, americano, doutor Bernard Naidson, médico, que na década de 70, ele confessa isso, fez mais de 5.000 abortos, quando trabalhava numa clínica de aborto. Quando a providência divina, tá certo? Encaminhando ele para uma nova experiência, o levou para uma clínica de obstetrícia, ele passou a observar a vida de outra forma, inclusive naquela oportunidade surgindo com mais força o ultrassom. Ele pôde perceber que aquele ser que estava ali tinha vida. E ele filmou um aborto, que foi uma coisa trágica. E do ponto de vista da vida dele, foi ótimo, porque ele mudou de postura. Porque ele não sabia a grandeza que estava a vida ali naquele momento. O que aconteceu? Ele simplesmente filmou. Quem quiser comprovar isso, assista. O grito silencioso. O grito silencioso, você vai ver. Por que grito silencioso? Porque a criança grita. A criança que está para ser morta pelo aborto, ela grita e não é ouvida. É um grito silencioso de quem quer viver. Você estava falando aí, 1000 perguntas surgiram aqui na minha mente. A gente sempre fala no direito da mulher, no direito ao seu corpo, mas ali está um ser que não é só mais dela. Além da paternidade divina, tem um homem, né, que também é parceiro naquela concepção. E de repente a gente vê casos em que foi abortado e o homem nem sequer foi consultado em relação àquilo. Como você vê isso, Alonso? Olha, é bom você trazer essa questão, né? Porque a gente também diz assim, não, a mulher tem direito ao próprio corpo. Bom, em primeiro lugar, nós não discordamos disso. A mulher tem direito ao próprio corpo, o corpo dela. Como você bem colocou, o bebê é um outro ser, que se desenvolve, né? Porque a natureza divina, os que não acreditam em Deus, a natureza, porque eu acredito, Deus não é nem acreditar, Deus existe. Mas vamos lá, ainda que você não acredite, a natureza mostra, a ciência mostra que são corpos diferentes, que se desenvolvem. Tanto é que eu que estou falando aqui, não sou nenhum apêndice da minha mãe, né? Minha saída da minha mãe, estou aqui, você e todo mundo está ouvindo. Então todos nós estivemos temporariamente numa gestação, tá? Para depois voltar à vida, nós estamos hoje em vida física, visível, e continuar, e seguir. Então quando se diz a mulher tem direito ao próprio corpo dela, não do bebê. E olha, até esse direito é relativo. A gente sabe que é relativo. Ah, não, eu quero, a mulher pode dizer assim, eu quero vender meu braço, pode fazer isso? Não, então não pode dizer, o direito não é absoluto. Interessante, então é bom a gente ficar atento a isso. E aí você falou da questão do companheiro. Poxa, isso é uma coisa muito importante também. Porque às vezes a gente critica os homens porque não dá atenção devida à gravidez, não dá assistência. Há sim aqueles que não dão. Mas dá aqueles que dão e aqueles que nem são consultados. É uma atitude contra o filho dele, aquela pessoa que não pensou, foi influenciada por alguém e de repente nem é consultado, repare, é algo grave. Mas deixando bem claro, meus irmãos, nós não estamos aqui para condenar as mulheres, para condenar quem se envolve com o aborto. Eu não sou contra quem aborta, eu sou contra o aborto. Eu sou contra você ceifar uma vida. Você interromper uma gravidez, interromper uma vida que está em desenvolvimento. Quem faz o aborto, mata um bebê, mata uma criança. Mas não queremos condenar ninguém. A propósito, eu queria citar, eu estive num congresso, Alberto e Lia, eu e a Márcia, minha esposa, que me manda um abraço, né? Nós tivemos no dia 2, de 2 a 4 de maio, em Aracaju, né? Considerado, o estado de Sergipe é considerado pró-vida, né? Tem legislação, né, própria, até que eu vou até falar da legislação nossa, você me lembra aí, nós já temos uma lei também aqui, muito boa. Estamos agora aparelhados com Sergipe, Alagoas também agora é o estado pró-vida. Você já fala. Já posso falar, né? Pronto, mas me lembro para não esquecer. Mas veja bem, nós estivemos no Congresso Internacional de Defesa da Vida, um Congresso Internacional. Vários palestrantes, muito bom, muito bom. Uma das falas que me recordo agora é da secretária nacional da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos, que é a senhora Ângela Granda Martins. Ângela Granda Martins,
ela tratou uma coisa interessante. Além de tratar com propriedade, ela tem um conhecimento muito grande de antropologia, de sociologia, percebe na fala dela, ela disse que tem que tratar com amor. Inclusive o Alberto tinha falado no começo aí, falou de amor, não é? Do sentimento, né, Alberto? Você falou, eu lembrei dela, mas a gente puxou outro assunto, mas voltando aqui, a gente tem que tratar, sabe, Lia, com amor. O Martin Luther King, citado antes, nos diz que o ódio não resolve o problema, só o amor. O ódio é um fardo pesado para se carregar. Então nós estamos aqui nesse programa, que estamos sendo dado a oportunidade de falar sobre a vida que deve ser vivida, que deve ser respeitada desde a concepção, mas nós não temos raiva nem ódio das pessoas que abortam, porque é um entendimento ainda, digamos assim, contrário à realidade que nós vivenciamos, que é a realidade da vida, e Alberto trouxe muito bem, da transcendência da vida, não é? Porque a gente não pode, quando se fala assim, Estado laico, o que é o Estado laico? O Estado laico não é o Estado sem religião, não. É o Estado que não tem religião oficial. Porque o Estado somos todos nós. O Estado é o macro cidadão. O Estado somos todos nós. É uma ficção jurídica, uma ficção sociológica, antropológica, como queira. É uma realidade abstrata que representa todos nós. E enquanto representa todos nós, ele deve representar aqueles que têm religião e os que não têm. O que é o Estado laico, a laicidade do Estado, é não ter uma religião oficial. Como o Brasil não tem uma religião oficial, mas respeitando a expressão religiosa de cada um, como um respeito à liberdade de expressão, do pensamento, das pessoas. Então a liberdade, ela é uma garantia constitucional. Então eu, Alonso, respeitando todas as demais expressões, sou espírita. E enquanto espírita, né, eu sou cristão, porque quem conhece a doutrina espírita sabe que o Cristo, que Jesus, o Cristo de Deus, é o guia e modelo da humanidade. O Espiritismo não trouxe moral nova, é a moral de Jesus, é a moral do Cristo. Então no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Evangelho que permite até uma coisa engraçada, eu encontrei uma vez com uma amiga, Alberto, numa academia, uma amiga minha católica, mandou um abraço para ela sabe quem é que eu estou falando, não vou dizer o nome dela não, mas ela sabe. Gente boa, deve estar ouvindo o programa. Aí ela disse, Alonso, você é espírita? Eu digo, sou. E se você lá na doutrina espírita tem o Evangelho, tem a Bíblia de Allan Kardec, eu digo, essa eu não conheço. Você não tem o Evangelho de Allan Kardec? Também não conheço. O que é que você tem lá? Não, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. E na mesma coisa eu digo, não. O Evangelho segundo o Espiritismo é a reunião da parte moral, que é indiscutível, que as religiões não discutem. Código moral do Cristo, esclarecido por uma doutrina que mostra a transcendência da vida, a pré-existência do espírito ao corpo, a existência após a existência, que mostra que existe um mundo espiritual, que interagem o tempo todo conosco, que nós ora estamos aqui, ora estamos lá. Então, é um mundo espiritual que existe e um mundo físico que existe. Inclusive o mundo espiritual, ele é primitivo, nós viemos de lá e vamos voltar para lá. Então, essa interação mundo físico e mundo espiritual, que é a doutrina espírita, né? Eu li o filme, inclusive, Kardec, né? Quem não foi ainda vai assistir. Kardec, nós estamos sendo um filme maravilhoso. Maravilhoso, esclarece de forma clara. Kardec, inclusive, ele foi bastante cético, como estudioso que era, né? E é enquanto espírito, mas ele estava naquela vontade, um homem estudioso, um educador. Ele não acreditou de primeira, não. Ele foi primeiro a duvidar, não, isso aí pode ser magnetismo, pode ser outra coisa. Ele não duvidou. Quem assistiu o filme sabe, quem pesquisa sabe. Então, eu gostei desse filme, fazendo um parêntese, porque ele mostrou a Amélie de uma forma, né, que ela foi, da mulher, né, Lia? A presença forte da mulher, a companheira, né? Inclusive o livro Após a Morte, que foi o Obras Póstumas, se não fosse ela também não seria publicado. Então achei, só fazendo esse parêntese, né? Vão assistir, minha gente, que é maravilhoso. E não dá para assistir mais uma vez só não, viu? Eu já assisti com a minha esposa, a gente convidou, inclusive com a nossa amiga Nereida, que a gente mandou um abraço. Nós três lá assistindo, vamos assistir de novo, porque é um filme para assistir 2 vezes no mínimo. Ou mais. Então no mínimo, né? Sim, mas vamos voltar. Então veja bem, nós tivemos agora, nesse mês, né, a aprovação do projeto de lei de autoria do deputado Dudu Ronalsa, claro, uma atuação junto com ele, porque ele é um homem pró-vida, um deputado pró-vida, atuação da rede nacional, né, em defesa da vida, inclusive aqui no estado, rede estadual em defesa da vida,
a rede da qual inclusive eu faço parte também. Quem tomou a iniciativa para Aí, chegar até ele? Aí eu quero inclusive mandar um abraço para ele. É o grupo, mas quem tomou a capa de isso foi um amigo nosso, Aloísio, né, que é juiz federal lá na Arapiraca. Né, Aloísio, manda um abraço para o Luiz também, foi quem foi junto, teve um grupo, né, mas eu estou falando Luiz porque o Luiz cuida da parte jurídica, né? E junto com o deputado Dudu Ronalça, que é Provida, agora nós temos a lei estadual do nascituro. Dia 8 de outubro é o dia estadual do nascituro. Do dia 1º ao dia 7 de outubro, nós temos a Semana de Valorização da Vida, em que o Estado de Alagoas, agora, né, tem por incumbência, eu não digo nem obrigação, porque isso é uma coisa boa, incumbência. Não que a obrigação seja ruim, mas não, tem incumbência de aquilo que o Alberto estava falando logo no começo da questão da gravidez na adolescência, a estabelecer políticas públicas e também esclarecimentos nessa semana, palestras, seminários nas escolas, de esclarecimento, tá lá, é uma semana de uma série. Nós, inclusive, né, pretendemos... Foi promulgada já? Foi promulgada, já é lei, né, já saiu inclusive a promulgação da lei. Lei estadual, né, eu vou até pegar o número, não peguei ainda o número, mas vou pegar o número dela, é a lei estadual em que dia 8 de outubro é o dia estadual do nascituro, e do dia 1º ao dia 7, Semana de Valorização da Vida. E olha que interessante, eu faço parte da Rede Nacional de Defesa da Vida e da Rede Estadual de Defesa da Vida, faço parte do Convida, que é o Comitê Alagoano de Defesa da Vida, meus amigos mandam um abraço também, e faço parte do Brasil Sem Aborto, que é o Movimento Nacional da Vida e da Cidadania. Parabéns, esses Alonso. 3 movimentos de defesa da vida. Com relação à manutenção da vida, né? Porque na verdade é o seguinte, é para todos, olha só, esses momentos que eu falei, minha gente, ele é aberto a todos. Tem gente com religião, sem religião, de várias religiões, são movimentos supra-religiosos, supra-partidários. A única visão, a única meta é a defesa da vida. Nós, inclusive, estamos conseguindo um fato inédito, graças a Deus, nós estamos reunindo os 3 movimentos, o Brasil Sem Aborto, a rede estadual que representa a Rede Nacional de Defesa da Vida e o Convida, e nós estamos nos organizando, com fé em Deus, nós vamos fazer aqui em Alagoas a primeira marcha pela vida. A primeira marcha pela vida em Alagoas, para comemorar, como diria a Evânia lá da nossa rede, ela falou hoje no WhatsApp, gostei dela, vamos comemorar com gosto esse dia, essa lei, essa aprovação, obviamente com a presença de todos os que defendem a vida. Convido a você, esse programa. Será isso? Já a proposta, a possibilidade, né, vai ser inclusive próximo ao dia 8, né, de outubro, a gente está se programando para isso, porque vai ser logicamente, quando for comemorar o dia do estadual nascituro, nós vamos fazer próximo a isso. Vocês estão vendo aí que se forma uma grande rede de proteção à vida e a gente desde já manifesta o nosso carinho, o nosso afeto por todos aqueles que se envolvem nesse processo. Eu lá atrás tive na campanha contra o aborto, lá atrás foi quando a gente se conheceu, mas se aproximou mais. Isso. E a gente... Movimento Sou Cristão Aborto. Exatamente. E a gente começa a fazer com que a vida seja diferente. Eu quero lembrar que daqui a pouquinho, a partir das 20 horas, vai ter a palestra pública lá na Fraternidade Espírita Joana de Ângeles, direto do auditório do Lar São Domingos. O tema hoje é a construção do afeto em família. A palestrante é nossa querida irmã Lígia Mello. E a gente manda um abraço a todos que fazem a rádio, que estão lá postos para começar a transmitir a palestra daqui a pouquinho. Então a gente tem 15 minutos, Alonso, ainda de programa. Eu quero saber se você vai tocar alguma coisa agora, você quer falar algum tema ainda que seja importante, e a gente vai monitorando o tempo ali. Isso. E quando faltar 2, 3 minutos, a gente encerra o programa para que o pessoal lá, postos, que lá começa no horário. Eu quero mandar, aproveitando essa deixa, mandar um abraço para a equipe do Joana de Ângeles e mandar um abraço especial para o nosso irmão Wilton e o irmão Ricardo Santos, responsáveis pela transmissão lá no Joana de Ângeles. Abraço, amigos. Olha aí, um abraço a todos os irmãos, né? Porque essa grandiosidade, né? É por isso que Kardec é tão atual, né? No Evangelho segundo o Espiritismo ele fala da aliança da religião com a ciência, né? Que são essas 2 vertentes que Deus permite o homem se expressar e crescer tanto, né? Então nós temos hoje a tecnologia, a gente está falando aqui, está falando para o Brasil, está falando para o mundo, né? A Rádio Deus Conosco também está no mundo, então a gente está falando geral. Bom, eu queria também registrar aqui a presença, a Lia e o Alberto já viram, mas eu não falei, eu vou citar, até porque eu já tive outras rádios, levei, né? Estou com a presença aqui da Vivi, de 10 semanas, é uma réplicazinha que representa um bebê de 10 semanas, e com o Dadá, que é um moreninho aqui, né?
eu não digo nem negro, porque ele não é negro, mas é moreno, não é preconceito não, porque ele é moreno apenas, por enquanto, né? Vai se encontra um negrinho mesmo, né? Mais um pra gente encontrar. Então temos Quantas a Vivi, semanas tem aí? a Vivi tá com 10 semanas e o Dadá de 12. Nossa, imagina, tá todo formadinho. Formado bonequinho, completo, viu? né? Não dá, Uma Lia? coisa mais linda. eu Vivi tirei Dadá. foto. Eu tirei foto. E você acredita quando eu falei, eu tive na casa, eu quero mandar um abraço para toda a minha família, meus amigos, todos que nos assistem agora, que estão dando a honra de assistir. Nós inclusive avisamos, pegamos aquela mensagem, mandando pelo WhatsApp para algumas pessoas assistirem. E quando eu estive na casa, lá falando sobre isso, levei na casa no Evangelho, que o Evangelho lá é fantástico, esse tópico que a Lia vai tratar aí do Evangelho, construção do afeto, passa necessariamente pelo Evangelho no lar. Plantação de pelo menos um dia na semana do Evangelho no lar. Um dia certo, um horário certo para a família se reunir e falar sobre a mensagem do Cristo e aplicava a vida de cada um. Então, nós tivemos com essas duas crianças aqui, né, em forma de representação a Vivi e Dadá, e no Evangelho, o meu neto Luca disse assim, eu disse, a Vivi e Dadá, ele com 4 anos de idade fez vida, vovô. Ficou assim, eu fiquei impressionado na hora, assim, ele percebeu que a criação... o terceiro milênio. A criação foi essa. Mas vamos voltar a uma coisa importante, minha gente, olha só. O aborto é um acidente no caminho da vida. De regra, a vida começa na concepção e termina de forma natural, quando chegamos à senectude, na velhice. Esse é o caminho natural. E isso que devemos lutar para isso. Não podemos utilizar, por exemplo, explicações de dizer de que quem é contra o aborto é a favor da pobreza. Não, porque para resolver o problema da pobreza é só políticas públicas, é destinação do orçamento para a geração de emprego, é estruturar o problema, é outra questão. É uma questão educacional. E gestão, né, Alberto? E a mídia aí hoje fica martelando a necessidade do ter, e as pessoas querem ter aquilo que elas não podem. Então a vida podia ser mais simples, a gente tem que repartir, compartilhar, de alguma forma distribuir algo, porque tem muita gente que tem muito e outros têm muito pouco. E a gente tem que simplesmente fazer com que esse equilíbrio possa acontecer. Então, eu sou a favor das redes de proteção e dos benefícios sociais, eu sou a favor. Eu acho que o governo, com as bolsas, ele consegue chegar de alguma forma a atingir aquelas pessoas. Agora, isso não é a solução, isso é um paliativo que é para a gente não ter pessoas passando fome. Mas a gente tem que ter oportunidade de emprego, oportunidade de distribuição de renda para fazer com que a vida seja diferente. E eu terminei atrapalhando. Não, que é isso ao contrário. Você trouxe algo importante, que você falou uma palavra correta, chama-se gestão. O que nós precisamos gestar, fazer a gestão dos recursos de forma correta para as prioridades. E nós sabemos que a prioridade é a gestação de emprego. Então, uma coisa que eu queria falar importante, nós temos hoje 2 ameaças graves à vida, que estão lá no STF. Uma é a DI, que é a ação de declaratória de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade, que declara a inconstitucionalidade de alguns dispositivos, pedindo a 5581, a ADI 5581, que está requerendo que o Supremo, né, declare que a possibilidade, né, legalidade, né, dos dispositivos, ou seja, declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos que consideram o aborto crime para os casos de a mulher infectada com Zika vírus. Olha só. Isso é primeiro que é eugenia pura, né? Querer fazer com que só nasçam pessoas, digamos assim, sem defeitos, né? Começa por aí, a Islândia, por exemplo, por conta desse tipo de legislação, 100% dos bebês com cerbidão são abortados. 100%. É só pesquisar, tá na internet. 100%. Então, começa por aí. Então, a ADI 5581, a pretensão dela, né, dentre outras coisas, coloca os benefícios do BPC e tal, mas na verdade o objetivo dela é a liberação do aborto para o caso de Zika. Para quê? Para ser uma porta, começar pela Zika, pelo Zika vírus, liberação para a mulher infectada com Zika vírus, daí adiante. Mas eu tive lá, esse congresso que falei, tive uma palestra, assisti uma palestra da professora Lenise Garcia, que é professora da UNB, que entende de biologia, e ela fez uma palestra muito boa e mostrou que em 2016 havia sim um pouco conhecimento sobre o Zika vírus. Né? Mas lá na Polinésia Francesa, onde 66% das mulheres em idade fértil foram infectadas, apenas 1% das crianças nasceram com microcefalia. 1%. No Brasil não existem ainda estudos conclusivos, mas estima-se que em torno de 5%. Então é como mostrar assim, não sou favorável que se aborte em hipótese nenhuma, mas é como se fosse assim, por causa de postulado de 5%,
95% seja morto. Olha como é interessante. Repare. Ou seja, considerando que 5% de 100 mulheres infectadas com Zika vírus, aí nós teríamos o quê? 5% com possibilidade, viu? Não é firmeza, não. Eu conversando com minha esposa, que é enfermeira, a Márcia, o que é que ela disse? Ora, não existe como você fazer um diagnóstico preciso se não for, para microcefalia, se não for em torno de 26, 27 semanas. Significa lá na frente, a gravidez é lá na frente, não é? Aí o que acontece? Se liberasse, que não vai acontecer, graças a Deus, né? Inclusive o processo saiu até de julgamento, graças a Deus, não está mais na pauta de julgamento. Esse diminuiu demais, não vai ser mais, saiu, não é? Deus age, né? Quando Ele quer que seja feito dessa forma, vai ser dessa forma, pronto. Como diz a Ayrton Senna, quando Deus quer, não há quem não queira. Mas voltando. Então, como é que, se fosse liberado nesse caso do Zika, o que ia acontecer? Bastava a mulher ser infectada, teve um atestadozinho, atestado médico, atestado todo respeito, atestado médico de Zika vírus, um exame laboratorial comprovando que está com Zika, algumas semanas já podia abortar, sem nem poder avaliar se teria microcefalia. Veja que gravidade a coisa. Essa é uma das coisas. A ADI, graças a Deus, o Supremo Tribunal Federal tirou do julgamento, até porque esse é um assunto para o legislativo, né? Trabalhar a questão da legislação é legislativa. Não é Supremo Tribunal Federal. Com todo respeito à mais alta corte do país, a quem eu estimo e respeito, inclusive faço parte do Judiciário e a minha Corte Suprema. Então veja, há também uma outra, que é a DPF 442, que é a DPF, olha que nome feio, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, pedindo para que seja liberado o aborto a partir do bebê até 12 semanas. Imagina, quer dizer, esse aqui, quer dizer, o Dadá, que você está vendo pequenininho aqui, ó, formadíssimo, né? Não seria para a visão de quem ajuizou a ação, não seria não seria ser humano. Olha que interessante, né? Completo. Então, ou seja, duas ameaças. A primeira já está parada, graças a Deus, que é a ADI 5581, saiu do julgamento, e a DPF que está lá, foi feita audiência pública e tudo mais. Bom, resumindo, graças a Deus, as forças do bem, a Força Provida, a Frente Parlamentar de Provida, tá? E o Movimento Brasil Sem Aborto, a Rede Nacional de Defesa da Vida, o Convida, e todos aqueles com organização civil organizada ou não, todas as pessoas, tá? Que defendem a vida sabem que a vida deve ser defendida desde a concepção. Então eu queria pedir a vocês para concluir com uma música. Dá tempo? Dá tempo? Vou concluir com uma música, que é uma música, graças a Deus, assim, a nós... gente queria mais, né, Alonso? Também. A gente já quer, enquanto o Alonso pega violão, a gente quer agradecer, é uma oportunidade incrível. A gente conversaria a noite inteira, porque esse tema é um tema interessante, importante e que esclarece as pessoas desse tema assim, tão que mexe com a vida das pessoas. Mas com você, Alonso. Bom, nós vamos cantar a música Sou Cristão, Aborto Não. Para a vida eu digo sim, eu sou cristão, aborto não. Para a vida eu digo sim, sou cidadão, aborto não. Para a vida eu digo sim, eu sou cristão, aborto não. Para a vida eu digo sim, sou cidadão, aborto não. A vida é um dom de Deus que ninguém pode me expor. E o bebê antes de nascer já merece o nosso amor. Para a vida eu digo sim, eu sou cristão, aborto não. Para a vida eu digo sim, sou cidadão, aborto não. No Brasil é proibido